E é chegado o momento de falar sobre Verniô Vanderlei, esse grande vulto campinense que marcou a história da cidade, cujas ideias influenciam a tudo e a todos até hoje. Amigos descobridores, acompanhem comigo essa grande história. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o espaço para você que gosta de viagens, aventuras, turismo, informação, cultura, tecnologia, sexualidade e história, enfim, aqui vamos juntos descobrindo tudo o que há de bom e possa tornar a nossa vida cada vez melhor. Desde já te peço, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta os nossos vídeos, ative as notificações e compartilhe aí com o máximo de pessoas, porque é muito importante a gente saber, conhecer a história dos nossos antepassados e do nosso lugar. Hoje, por exemplo, vou estar contando para vocês uma grande história. Aproveitando já, você que está assistindo pela televisão, não esqueça, passe no nosso canal O Descobridor e curta também os nossos vídeos. E todos, não se esqueçam, me sigam também no Instagram. Eu estou sempre colocando conteúdo bem bacana por lá para vocês conferirem sempre o que eu ando aprontando por aí. E vamos agora falar de um ilustríssimo cidadão campinense que eu particularmente sou fã, admiro demais pela sua coragem e empenho que teve em literalmente transformar Campina Grande. Eu estou falando de Verniô Vanderlei. Verniô é campinense, nasceu no dia 11 de agosto de 1905, filho do casal Vigolvino Vanderlei e Maria Augusta Borborema Vanderlei, tradicionais famílias de proprietários de terras. Em 1914, iniciou os estudos em Campina Grande, mas foi no Liceu Paraibano, em João Pessoa, onde concluiu o ensino médio. Já o ensino superior foi concluído em Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, em 1929. Um ano depois, já estava atuando como promotor público e juiz em várias cidades do estado de Santa Catarina, onde permaneceu de 1930 até 1935. Foi quando Argemiro de Figueiredo, que era amigo pessoal de Verniô e tinha acabado de ser eleito governador da Paraíba, convidou Verniô para que ele retornasse à Paraíba para compor a equipe nova do governo. Verniô aceitou e veio realmente para a Paraíba. Chegando aqui, logo de cara, ele assumiu a chefia de polícia, mas não demorou muito. Alguns poucos meses depois, já assumiu a Secretaria de Agricultura, que antigamente era chamada de Secretaria de Produção, e também cuidava da parte de comércio, vias e obras públicas. Mas também não demorou muito. Alguns poucos meses depois, Verniô já foi indicado como candidato à Prefeitura de Campina Grande. Como assim? Sim, estava acontecendo a primeira eleição direta para a Prefeitura. A gente sabe que com a promulgação da Constituição de 1934, se passou então o povo que passou a escolher os prefeitos. Antes disso, era tipo uma indicação, né, que o próprio governador do estado fazia para as prefeituras. Dizem que o governador Argemiro de Figueiredo já planejava tudo isso quando convidou o Verniô para retornar de Santa Catarina à Paraíba. E realmente faz um certo sentido. O que aconteceu foi que a imagem de homem culto, polido, a vivência de Verniô em grandes cidades se sobrepôs à imagem bruta, à brutalidade do Lafayette Cavalcante, que era o outro candidato e já tinha sido prefeito de Campina Grande. O que aconteceu foi que Verniô, de fato, venceu essas eleições, lembrando, a primeira eleição direta para a Prefeitura de Campina Grande e logo meses depois, em outubro de 1935, assumiu a Prefeitura de Campina para um mandato de 4 anos, o primeiro mandato dele. Lembrando, tudo isso aconteceu em 1935. Assumir a Prefeitura de Campina Grande naquele ano foi apenas o começo de uma grande reviravolta. E põe reviravolta nisso, viu? Verniô foi um dos mais aclamados prefeitos da cidade até hoje, sendo responsável pelo projeto revolucionário de reordenamento urbano que mudou drasticamente a estrutura de Campina. Não houve e não há outro que tenha tanta influência atemporal sobre o povo campinense.
Aliás, não somente a mim ou a você, mas influencia também aos atuais visitantes que vêm a Campina Grande e veem o que estava apenas na cabeça de Verniot naquela época, não é verdade? Verniot Vanderlei foi prefeito por 2 mandatos. O primeiro foi de 1935 a 1937. Acabou durando menos tempo por conta do golpe de Getúlio Vargas em 1937, quando foi instaurado o Estado Novo. O segundo foi de 1940 a 1945. Uma observação: Verniot recebeu a prefeitura de Bento Figueiredo em 1935 e para ele devolveu em 1938, que por sua vez repassou mais uma vez para Verniot em 1940. Sempre enfrentando muitas críticas por conta das ações, no mínimo corajosas. Todo o seu arrojo acabou sendo compreendido alguns anos mais à frente. Ele não media esforços para adotar Campina de feições características de cidades europeias, como Paris, e outras grandes brasileiras, como Rio de Janeiro. O edifício da Central do Brasil, inaugurado em 1946, é uma provável inspiração para o edifício dos Correios de Campina Grande, na Praça da Bandeira, inaugurado em 1950. Queria que Campina tivesse ares de metrópole. Na verdade, a cidade demandava por modernidade. Campina Grande, na época, estava em pleno crescimento, inclusive com taxas bem acima do normal, taxas de crescimento. Então a ideia era muito mais do que simplesmente calçar ruas. Verniot queria abrir avenidas e criar novos espaços, destruindo os antigos, que na concepção dele representavam não só o atraso urbano, como também social e político. Esses espaços defasados, como o adro da Catedral, onde aconteciam encontros e festejos sociais, acabavam alimentando costumes de uma política velha. Ele queria mesmo era que a cidade se tornasse a capital da Paraíba, lembrando que Campina Grande, na época, era o grande pulso econômico e industrial do estado. Eu queria Campina sendo a capital. A impressão que se tinha era de um ritmo frenético de obras, várias ao mesmo tempo. A ideia era mesmo impressionar. A população, que estava acostumada a pequenas obras de meio-fio e calçamento, passou a ver a atuação de Verniot como um espetáculo. Ele pessoalmente acompanhava os serviços em andamento. Verdadeiros expedientes nas ruas e cafés. Acertou quando atendeu pedidos antigos, como a construção do matadouro e do mercado público. Em 1940, ele iniciou o reordenamento urbano. No centro, apenas sobrados com 2 pavimentos ou mais eram permitidos. Tinham que obedecer o estilo arquitetônico Art Deco, o mais consagrado na época. Quem não pudesse reformar os que já existiam, tinham que se desfazer. Criou o projeto da Grande Avenida, que cortaria a cidade de leste a oeste. A atual Floriano Peixoto. O novo centro foi idealizado. E não mediu esforços para ver o plano acontecer. Desapropriou casas, casebres, casarões, armazéns. Pobres e ricos foram atingidos. Houve muitos conflitos que terminavam sempre resolvidos satisfatoriamente. Entretanto, a desapropriação da casa de Pedro do Egito foi a única que levei a juízo, em virtude da sua obstinação em não querer entrar em acordo. Não esperando pelo recurso ao tribunal, que eu mesmo tinha direito, mandei derrubar na calada da noite o referido prédio. Derrubou o Paço Municipal.
E teve até a audácia de mandar derrubar a antiga Igreja do Rosário, enfrentando o poder da Igreja Católica. Com a intenção de colocar Campina definitivamente no hall das grandes cidades, Vergniaud construiu o Grande Hotel, um verdadeiro marco na arquitetura, no principal cruzamento da cidade. Um edifício de 4 pavimentos em concreto armado, o que possibilitou formas mais arrojadas para a época. Toda essa audácia de Vergniaud na época causou muita polêmica, gerou muita represália e também conflitos. Afinal de contas, muita gente foi afetada, ricos, pobres, muita gente teve que sair da região central da cidade para locais mais afastados do centro. Isso, claro, na época dividia e divide até hoje muitas opiniões, porque muitas pessoas não tinham condições, de cumprir as exigências que Vergniaud fazia. Na época, Vergniaud contava com a imprensa não censurada, que acabava passando para o público a ideia de que toda aquela reforma urbana era um grande espetáculo. Para o público, estava surgindo a metrópole Campina Grande. Pessoal, neste vídeo eu estou me detendo apenas aos desdobramentos políticos ocorridos nessas gestões de Vergniaud. A parte das modificações urbanas que ele fez, eu detalho com mais calma e tranquilidade, mais detalhes de verdade, no nosso vídeo sobre a história do desenvolvimento urbano de Campina Grande. Logo após sair da prefeitura, em 1945, que coincidiu exatamente com o final do período do Estado Novo, que durou de 37 a 45, Vergniaud logo foi eleito como senador do Estado. Aliás, o primeiro senador eleito de Campina Grande, e permaneceu como senador até 1951. Na época, o presidente era Gaspar Dutra. Então, ao todo, totalizando, foram 3 mandatos e 11 anos de serviço público, de serviço eleito pelo povo. Logo que deixou o Senado, em 1951, Vergniaud foi nomeado e empossado como ministro do Tribunal de Contas, sendo que em 1953 ele foi o relator das contas públicas do presidente da República. Ele foi vice-presidente do Tribunal de Contas de 1955 a 1956 e também de 1960 a 1961. E ele também chegou a ser presidente do Tribunal de Contas nos anos de 1957, 1962 e 1964. E foi esse, então, o último cargo profissional de Vergniaud, ministro do Tribunal de Contas. E passou, pasme, 23 anos ocupando esse cargo. Vergniaud Vanderlei recebeu diversas condecorações devido aos anos de brilhante serviço prestado ao Estado brasileiro, como, por exemplo, a Medalha Rui Barbosa, Medalha Marechal Hermes, Medalha Dom João VI, entre outras. E o nosso saudoso ex-prefeito de Campina Grande, Vergniaud Vanderlei, faleceu aos 81 anos na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de novembro de 1986. Para mim, o cargo mais importante ocupado por Vergniaud foi como prefeito de Campina Grande. Era casado com Maria Tereza Saraiva Vanderlei. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Que história, hein, gente? Esse é o prefeito de Campina Grande que eu tenho mais estima, pelo menos por enquanto. Chegamos ao final do nosso vídeo, tenho certeza que todo mundo gostou e o pessoal que vai fazer concurso de Campina Grande com certeza também vai pegar aí um preparo melhor para enfrentar as provas do certame. Não se esqueça, curta, assista, compartilhe esse e os outros vídeos aqui do canal e, claro, inscreva-se e ative as notificações. Você que está vendo pela TV, passe no nosso canal Descobridor e também sigam-me no Instagram, @DavidDuan. Gente, valeu demais, até o próximo vídeo. Beijo, valeu!